dúzias de covas de crianças espalhadas com indícios de magia negra. O que matou essas crianças? Em laboratórios de medicina legal, um suspeito começa a surgir. Sou John Rhys Davis. Venha comigo examinar as vítimas mais jovens da peste romana a seguir no Arqueologia. A peste romana. Em 452 da nossa era, um império romano em ruínas aguardava apreensivamente. Os bárbaros estavam chegando. O povo de Loniano sabia. A 112 quilômetros ao norte de Roma, ele ouvia temerosamente a horda fulminante enquanto cavava as pequenas covas. Havia rumores do avanço dos hunos. Animais selvagens a cavalo, armados primitivamente, mas capazes de humilhar a ex-grande máquina de guerra de sua ex-grande civilização. Uma ânsia de sangue de mulheres e crianças, assim como de soldados. Átila, chefe da horda de mongóis, era chamado de o flagelo de Deus. Mas as mulheres conheciam outro flagelo ainda pior. Seus bebês estavam morrendo e ninguém ouvia suas preces. Estava na hora de se tomarem medidas mais drásticas. 1.500 anos depois, e a 72 quilômetros de distância, uma equipe internacional de arqueólogos inicia as escavações de um antigo spa. Estas colinas ao norte de Roma ainda são ricas em ruínas, muitas ainda não escavadas. Enquanto o arqueólogo David Soren dirige as escavações aqui em Chiantiano, seus pensamentos voltam-se para Loniano, o local de sua última escavação e a sua polêmica reconstrução dos eventos que ocorreram ali no final do Império Romano. Em 1989, sua escavação de uma linda vila chamada Postio Gromaniano tomou uma forma macabra. Durante uma visita a Loniano, Soren encontra Postio Gromaniano de modo como a deixou, assentada e coberta. No lado leste da casa, a equipe desenterrou um formidável salão de recepção com colunatas e pisos de mosaicos coloridos. Mas quando foram para as partes mais enterradas a oeste da casa, coisas perturbadoras começaram a surgir da terra. Voltando mais uma vez ao local, Soren relembra. Estávamos escavando o que achávamos ser uma das despensas da casa. À medida que descíamos, encontramos os restos de uma criança, um recém-nascido. Ficamos muito surpresos em encontrar aquilo e, mais ainda, em encontrar outro logo abaixo. Gradativamente, fomos encontrando vários esqueletos de bebês. Aqueles restos humanos eram inquietantes. Dúzias de pequenos esqueletos com idades variando de fetos prematuros a 2 anos de vida. Ainda mais desconcertantes eram os companheiros não humanos das crianças nas covas. Os ossos de um pequeno sapo. Filhotes de cães decapitados e desmembrados. A garra de um corvo. E foi muito emocionante, mas muito bizarro, porque encontrávamos objetos como um sapo ou a garra de um corvo com algumas crianças. E começamos a perceber que estávamos no domínio de um cemitério, mas possivelmente também no domínio da bruxaria.
O que Soren e sua equipe haviam desenterrado veio a ser o maior cemitério infantil descoberto na Itália. Cerâmica do local indicava que as covas haviam sido criadas em torno de 450 depois de Cristo. Nessa época, a casa já existia há 400 anos e era apenas uma ruína. 5 quartos parcialmente desmoronados desta vila romana outrora grandiosa haviam sido preenchidos do piso ao teto com os restos de 47 crianças. Embora o cristianismo já fosse a religião oficial de Roma há um século, na época em que as covas foram feitas, os arqueólogos não encontraram nenhum artefato cristão. A distribuição dos pequenos corpos confirmava a dura realidade que escritores romanos pagãos como Cícero descreviam aos pais numa época em que a mortalidade infantil era elevada. Alguns artefatos são comoventes, mas previsíveis, coisas que se poderia esperar encontrar enterradas com crianças em qualquer era. Bonecas, pulseiras, um grampo de cabelo. Os arqueólogos não estavam preparados para encontrar o grande número de ossos e filhotes de cães, todos com menos de 6 meses. Alguns dos filhotes haviam sido cortados ao meio ou decapitados, o que indica que serviram para algum ritual. Vimos que os filhotes foram cortados ou esgarçados. Sabemos a partir de centenas de referências antigas que cães, principalmente os filhotes, podiam curar doenças, ou acreditava-se que podiam curar. Tomavam-se poções feitas de filhotes. Eles eram moídos. Podia-se até fazer um filhote beber leite da boca da pessoa. E isto era algo que podia curar diferentes tipos de doenças. Eles eram vistos como possuidores de poderes mágicos e podiam absorver a doença. O filhote era mantido junto ao corpo e absorvia a doença. Às vezes eram mantidos junto à pessoa até morrerem. Podiam ser mortos e enterrados como uma oferenda às divindades do mundo subterrâneo. Uma pista para este terror está na colocação dos pequenos corpos no cemitério. Achamos umas 47 crianças enterradas aqui até agora e talvez encontremos mais. Podemos ver que a estratigrafia, isto é, a colocação das diferentes camadas de terra, não passa, na verdade, de só uma. Apenas uma grande área de terra foi colocada aqui. Ela segue até em cima. Criamos divisões artificiais, mas basicamente vemos uma grande área de aterro, na qual todos estes bebês foram colocados. Para Soren, a falta de camadas sugere que todos os pequenos corpos foram enterrados durante um curto espaço de tempo. Alguns dias, uma semana, talvez um mês. O modo de sepultar também sugere que o que estava matando as crianças estava crescendo. O sepultamento inferior havia sido feito em uma cova, o próximo em alguns pares. Os sepultamentos mais altos em covas múltiplas. Quando chegamos aos níveis superiores, chegamos a encontrar em um caso 5 crianças enterradas juntas e em outro 7 crianças sepultadas juntas, o que foi dramático para nós e pouco comum. Estávamos vendo 2 fenômenos interessantes. O primeiro era um grande número de bebês prematuros e o segundo, um número cada vez maior de crianças. Foi um sepultamento durante um intervalo curto de tempo e depois um número crescente de mortes. Para Soren, o padrão dos sepultamentos denunciava apenas uma coisa: uma epidemia mortal. Há alguma forma de identificar a doença mortal que pode ter levado à criação desse triste cemitério no norte da Itália? Para descobrir, David Soren pediu ajuda aos colegas do Laboratório de Identificação Humana do Museu do Estado do Arizona, o antropólogo e médico legal Walter Berkebey e seu assistente Todd Fenton. Inicialmente, uma das perguntas feitas no local era se estávamos diante de uma peste. Será que houve alguma coisa muito ruim que causou tantos abortos?
Sabemos que há certos tipos de fungos que entram nos grãos e levam ao aborto. Ficou difícil criar um quadro com o que tínhamos. Descobrir todas as idades das crianças e de que sofreram. Será que havia indicações de maus tratos, isto é, fraturas ou coisa parecida? Beckby e Fenton, ao começarem a examinar os pequenos ossos, estavam esperançosos, mas céticos. Ossos de crianças têm menos probabilidade que ossos de adultos de mostrar sinais de doença ou a causa da morte. E a maioria não mostrou. Mas em 6 das 7 crianças com mais de 6 meses de vida, muitos ossos mostraram um crescimento anormal de tecido adicional que resultou de uma condição porosa, parecida com renda, visível a olho nu. Este osso aqui é o que chamamos de hiperostose parótica. E isso nos diz um pouco sobre o que estava acontecendo durante a vida da criança. Exames de raio-x e cortes transversais dos ossos confirmaram a presença da porosidade. Este é um corte transversal de um osso longo que mostra uma patologia que chamamos de osso dentro do osso. Isto pode ser visto aqui, onde há uma faceta exterior e também uma faceta anormal. Este quadro indica um quadro anêmico. O quadro anêmico encontrado nos ossos das crianças de Loniano foi associado a desnutrição e meia dúzia de doenças. Mas, à medida que Soren observava esses suspeitos em potencial à luz das suas provas arqueológicas, uma doença começou a se destacar das demais. A malária. A malária é um parasito de parasitos. Ela infecta mosquitos que, por sua vez, ao se alimentarem, infectam os seres humanos. Uma vez dentro do corpo, os parasitos da malária se reproduzem nas células intestinais. Depois explodem e infectam outras células, se reproduzem e explodem de novo. O resultado no hospedeiro humano traz febres terríveis e calafrios que ocorrem a intervalos regulares e, às vezes, a morte. No final do Império Romano, muitos escritores descreveram febres que parecem com a malária. Na mesma época em que o cemitério de crianças foi criado, um embaixador de Roma passando pela região de Loniano contou: "Meu corpo estava sufocado ao respirar o ar que é inalado em arfadas e que alterna suores e calafrios. Enquanto isso, a febre e a sede devastam os recessos mais profundos do meu coração e dos meus ossos." Existem basicamente 3 tipos de malária. O Plasmodium malaria, que não causa muitos danos, o Plasmodium vivax, que deixa a pessoa bastante doente, e o Plasmodium falciparum, que é o mais devastador. É este tipo que achamos que se desenvolveu e se disseminou no final do Império Romano. Pode ter iniciado no século II d.C. e é um tipo de malária que causa o aborto. Pode ter sido devastador e certamente pode ter acontecido numa forma epidêmica. Junto com as provas da medicina moderna, Soren acha que a malária explica os indícios de bruxaria e magia negra encontrados com as crianças de Loniano. Sabemos que os romanos tentaram tratar a malária porque temos descrições das febres terçã e quartã que são tratadas recorrendo-se a magos ou bruxas. As escavações também desenterraram sementes de madressilva, que foram aparentemente queimadas como oferendas nas covas das crianças mais velhas. Naturalistas romanos oferecem várias pistas atormentadoras para o seu uso. Plínio, o Velho, fala da madressilva como algo usado por gestantes como auxílio na hora do parto, e também nas doenças do baço. A esplenomegalia, isto é, a hipertrofia do baço, é uma característica tanto do Plasmodium vivax quanto do Plasmodium falciparum. A madressilva dá semente no final do verão, o pico da temporada de malária. A teoria de Soren de que a malária foi a causa da morte das crianças de Loniano é inteiramente circunstancial e tem criado algumas dúvidas nos círculos acadêmicos.
Para Frank Roma, um historiador clássico da Universidade do Arizona, o cemitério das crianças na vila em ruínas, chamada Pocio Gromaniano, pode representar uma peça de um antigo quebra-cabeças. Em 452 d.C., Átila, o Huno, estava pronto para o seu último ataque a Roma. Um ataque que nunca aconteceu. Há ligações entre o que acontecia em Pocio Gromaniano e o que estava acontecendo no resto da Itália nessa época. A característica mais marcante do meio do século é que a invasão de Átila, o Huno, foi detida. Os cronistas da época contam que o Papa Leão I encontrou-se com Átila para tentar atrasar o ataque. Surpreendentemente, ele foi bem sucedido. Ninguém sabe ao certo o que ocorreu entre Átila e o Papa, mas sabemos que o pontífice tinha poucos trunfos. Reforços romanos estavam a caminho e as áreas ao redor de Roma estavam sofrendo de algo que seria tão ruim para os hunos quanto havia sido para os romanos. No encontro, o Papa Leão I provavelmente apresentou uma série de razões para Átila partir. Uma delas pode ter sido a presença de novas tropas imperiais vindas do leste, mas a outra pode ter sido a fome e a peste que já estava acontecendo no sul da Itália. A possível ligação com Átila atraiu a atenção premente para as crianças de Loniano, uma atenção que alguns arqueólogos, como Daniela Monarchi, da Superintendência Arqueológica de Umbria, acham muito precoce. E que forse si è esagerato nel riconnettere questa. Talvez tenha sido um exagero ligar a epidemia que causou a morte dessas crianças com a vinda de Átila à Itália. Porque sabemos que a data exata de sua chegada ao norte da Itália foi em 452 d.C. Não sabemos da data exata do cemitério. Datamos o cemitério dessas crianças entre 448 e 455. Monarchi concorda que o padrão de sepultamento das crianças pode sugerir uma epidemia como a malária, mas há quem discorde disso. O arqueólogo Marshall Becker, um especialista em cemitérios de crianças dos períodos etrusco e romano, acha que a hipótese da malária é intrigante, mas não muito plausível. Acho que este cemitério é perfeitamente normal e lógico. Acredito que ele foi feito durante vários anos. O Dr. Soren acha que foi feito num intervalo de tempo mais curto. Para Becker, a falta de camadas no local pode significar que as crianças foram simplesmente enterradas ao longo de vários anos numa camada pré-existente, em vez de uma camada ter sido criada no sepultamento. Mesmo que o cemitério tivesse sido criado de uma só vez, indicando a presença de uma epidemia, Becker acredita que é pouco provável que a malária tenha sido o agente causador. A malária é apenas uma de várias doenças que poderiam causar a morte nessa região. Outras causas poderiam ser a ancilostomíase e problemas perinatais normais. Aliás, a maioria das mortes perinatais é causada por problemas durante o parto e infecções bacterianas que são prevalentes em todo o mundo. Eu não vejo provas claras de que tenha sido malária. No final das contas, o que matou as crianças de Loniano poderá nunca ser definitivamente comprovado. É verdade que não podemos afirmar que tenha sido a malária a causa da morte daquelas crianças. Só temos provas circunstanciais. Um arqueólogo não pode escavar a malária. Os ossos e os artefatos só contam certas coisas, mas tentamos trabalhar com profissionais de disciplinas diferentes. Criamos uma estrutura na qual podemos analisar como o cemitério se desenvolveu num intervalo curto de tempo, com mais mortes. Sabemos a época do ano na qual os sepultamentos foram realizados. Há lá um grande número de crianças prematuras abortadas. Um grande número de mortes de recém-nascidos. É estranho. A malária é o que melhor se encaixa na situação. Todos os especialistas que trabalham conosco concordam. Pode ter sido outra coisa, mas, por enquanto, este é o nosso melhor palpite.
As 47 tragédias menores, representadas pelo cemitério infantil, não são ofuscadas pelas questões mais importantes da malária e da ameaça de Átila. Pais sofrendo enterraram seus filhos mortos nas ruínas de uma outrora grande vila romana. Seus remédios populares não conseguiram fazer nada para afastar a morte, e seus bebês se foram. Para as mães de Loniano, deve ter parecido que o mundo chegara ao fim. Até 1930, a malária afligiu as regiões pantanosas ao redor de Roma e Nápoles. Aí os italianos estabeleceram um programa ambicioso de drenagem e até o final da década de 40, dezenas de milhares de pessoas mudaram-se para as novas regiões livres da malária. Um ato desesperado do exército alemão em retirada em 1944 serviu de lembrança terrível da devastação que a malária pode causar. Os nazistas sabotaram vários sistemas de drenagem, causando um surto fatal da doença e deixando milhares de pessoas desabrigadas. Com os sistemas consertados e o uso do DDT, a ameaça da doença cedeu novamente. Em 1952, a Itália viu seu último caso notificado de Plasmodium falciparum, o tipo de malária que pode ter dizimado as crianças de Loniano.